Olá, estudantes da 7ª etapa, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos fazer a correção de atividade sobre força elétrica. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, a primeira questão do que foi determinado a vocês diz assim: determinar o módulo da força eletrostática entre duas cargas pontiformes, onde eu tenho a primeira carga, 2 nanocoulomb, e a segunda carga, que é 4,5 nanocoulomb, situadas no vácuo e separadas por 3 centímetros. Como está no vácuo, a constante é 9/10 a 9, Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E lembre-se que 1 nanocoulomb é 10 a menos 9, e o coulomb vai ser 10 a menos 2 aí, né? 10 a menos 2. Então, significa dizer que nesse caso não é nem coulomb, aí no caso vai ser a distância em metros, né? 10 a menos 2 metros. Então, nós vamos ter aí, ele pede para determinar a força, né? O módulo da força eletrostática, onde ele deu a carga 1, que vai ser de 2 nanocoulomb, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. A carga 2 é de 4,5 nanocoulomb, né? 4,5 nanocoulomb. Isso eu transformo para coulomb, fica 4,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Aí ele tem a distância que ele deu aqui, que foi de 3 centímetros. A distância de 3 centímetros. Transforma isso aí para metro, fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, e aí ele deu a constante do vácuo aí, que vai ser 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essa é a constante de coulomb, né? Se refere ao vácuo. Se fosse um outro ambiente, ele teria que ter uma constante diferenciada, e teria que ser dado também. Então, força vai ser dado pela constante vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Vou colocar ambos no mesmo módulo aí, porque tudo vai ficar positivo mesmo, por d ao quadrado. Então, força vai ser igual a constante, que o valor de K que é 9 vezes 10 a 9, é só olhar aqui, ó, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1 em módulo. A carga 1 é 2 vezes 10 a menos 9, 2 vezes 10 a menos 9, vezes a carga 2 é 4,5 vezes 10 a menos 9, então 4,5 vezes 10 a menos 9 em módulo. Distância, 3 vezes 10 a menos 2, então eu tenho 3 vezes 10 a menos 2, isso aqui elevado ao quadrado. Então, força será igual a 9 vezes 10 a 9, 4,5 duas vezes vai dar 9, então vai ficar 9, eu vou tirar do módulo já, ele é valor absoluto, então fica positivo, vezes 10 elevado a menos 9, com menos 9 vai dar menos 18, e aqui eu tenho 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que vai dar 9, vezes 10, né? Elevado a 2 vezes 2 é 4, menos por mais dá menos, menos 4. Sempre aqui embaixo vai ficar menos 4 por causa do valor aqui, né? Que é sempre uma transformação para metro. Então, força vai ser igual a 9 dividido por 9 vai dar 1, né? Eu já posso dividir. 1 vezes 9 é 9, vezes 10 elevado a 18, tira 9, fica 9 negativo. Tá 10 a menos 4 aqui embaixo, ele passa mais 4, ele passa para a parte superior, né, para o numerador, com o sinal contrário, aqui tá menos, fica mais. Então, força vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 9, vezes 10 elevado a 4. Então, se eu pegar 9 vezes 10, 4 tira 9, fica 5, né, ó. 4 tira 9 fica 5. Então, a força vai ser de 9 vezes 10 a menos 5 Newton. Esse é o módulo dessa força aí, né? Na segunda questão, ele fala sobre duas cargas elétricas, que é a carga 1, que vai ser de 5 vezes 10 a menos 5 coulomb, e a carga 2, 3 vezes 10 a menos 7 coulomb. Ambas já estão em coulomb. No vácuo,
Se é no vácuo, a constante é essa mesma aqui do primeiro, 9 vezes 10 a 9. Estão separadas por uma distância de 5 centímetros, então tem que transformar para metro também. Aí ele pede para calcular o módulo da força de repulsão entre elas. Então, por que é módulo de repulsão? Porque ambas são positivas, né? Elas têm essa falta de elétrons, então o módulo de repulsão da força. Mas de qualquer forma, eu vou, como é em módulo, vai ser um valor positivo aí. Então, força vai ser igual a constante, a carga 1, que vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 5 coulomb. Carga 2, que vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 7, também coulomb. Aí ele tem a distância, que vai ser 5 centímetros, né? 5 cm, que é a mesma coisa, 5 vezes 10 a menos 2 metros, né? E aí eu tenho a constante, que é no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então, por coulomb ao quadrado, por coulomb a menos 2, né? E aí nós vamos, com essas informações, nós vamos utilizar na fórmula que força vai ser igual a constante vezes, em módulo, carga 1 vezes carga 2, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então, força vai ser igual. A constante é 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes, a carga 1 é 5 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 5. Vezes, em módulo, isso aqui. A carga 2 vai ser 3 vezes 10 a menos 7. 3 vezes 10 a menos 7. Isso dividido pela distância, que na realidade é 5 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 a menos 2, isso elevado ao quadrado. Aqui eu vou resolver, né? Tirar do módulo também, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 5 vezes 3 é 15. 15, se ele fosse negativo também ficaria positivo. Como ele é positivo, continua sendo positivo. Então, 15 vezes 10 elevado a menos 7 com menos 5 dá menos 12. Menos 12. Isso dividido por 5 ao quadrado. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5 dá 25. E 2 vezes 2 dá 4. Então fica 10 elevado a 4. Aí menos por mais dá menos. 10 elevado a menos 4 aqui. Então eu pego 9 vezes 15, ó. 15 vezes 9, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 1, 9, 4, 13. Então, vai ficar 135 vezes 10. Eu pego 12, tiro 9, fica 3 negativo, porque o 12 é maior. Vezes 25 vezes 10 a menos 4. Aqui eu vou pegar 35 dividido por 25, 135 por 25 vai dar 5,4. É só observar aqui, ó. 135 dividido por 25 vai dar, nesse caso vai dar 5, né? 5 vezes 5 é 25, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Aqui vai ficar 0, aqui fica 1 e aqui 0. Aí vírgula que dá direito a um 0, fica 100. Vai ser o 25 4 vezes, que vai dar 100 para 100 nada. Então nós temos 5,4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4, passa mais 4. Então, nesse caso, vai ficar 5,4 vezes 10 elevado a 4, tira 3, fica 1. Como 4 é maior, fica o valor dele que é positivo. 5,4 vezes 1, a vírgula vem uma casa para aqui, então vai ficar 54 newton. A vírgula é como se ela saísse daqui, ó, vem uma casa, porque aqui é 1 positivo, né? Se fosse negativo, seria para a esquerda. Então, 5,4 newton é o valor da força. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a força é 5,4 newton, né? Esse é o valor da força. Essa é uma conclusão final aí. Na terceira questão, né? Terceira questão, ele fala sobre duas cargas elétricas iguais de 2 microcoulomb, ou seja, cada carga vai ter 2 microcoulomb, encontram-se a 2 metros uma da outra no vácuo. Ele deu de novo o local, né? Essas cargas estão no vácuo, então a constante é a mesma. Determine o módulo da força de repulsão entre elas. Então significa dizer que as duas cargas têm sinais iguais aí, né?
Então, a carga 1 é igual à carga 2, que vai ser igual a 2 microcoulomb, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 6, né? Coulomb. Micro é 10 a menos 6. Quando é essa letrinha aqui, é 10 a menos 6. Bom, significa dizer que as duas cargas são iguais, então cada uma vale isso daí. Bom, a outra, ele deu a distância, que é em metro, então não preciso transformar, que já está em metro. Essas cargas estão no vácuo, então a constante é 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E então ele pede para determinar o módulo da força de repulsão. Significa dizer que ou as duas cargas elas têm sinais negativos, né? Elas são negativas, ou as duas cargas são de sinais positivos. Ou seja, ela tem excesso de elétrons ou falta de elétrons. Então, força vai ser igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 em módulo dividido pela distância, que a distância é 2 elevado ao quadrado, porque é só 2 mesmo, porque já está em metro, ou d ao quadrado. Então, nós vamos ter força vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, né? Vezes a carga 2, que é 2 vezes 10 a menos 6, que as duas cargas são iguais, então é o mesmo valor repetido duas vezes, né? E a distância 2 ao quadrado, que é a distância 2 metros, então 2 aqui. Então eu vou pegar e resolver. Então eu pego 2 vezes 2 vai dar 4, que fica 9 vezes 10 a 9, tirando o módulo de mais 4 é 4 vezes 10 elevado a menos 6 com menos 6 dá menos 12. Dividido por 2 ao quadrado é 4. O 4 com 4 dá para me dividir, que vai dar 1, né? Então aqui vai ficar 1 vezes 9 dá 9, vezes 10 a 9, vezes 10 a menos 12, vezes 10 a menos 12. Não tem nada aqui embaixo, vai ficar assim, né? Então nós vamos ter 9 vezes 10, aí 12 tira 9 fica 3 negativo. Então vai ficar isso aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 3 newton. Esse é o valor da força de repulsão entre essas duas cargas aí. Agora, indo para a quarta questão, nós temos o seguinte. Ele pede para considere os dados do exercício anterior, né? E calcule o módulo da força resultante de uma terceira carga. Observem aí, ele deu uma terceira carga que vai ser colocada no ponto médio. Aí ela vai estar no meio. Então, eu tenho a carga 1, né? Aqui. Aí eu tenho uma carga 3 aqui no meio, né? Vai estar bem no meio, que é ponto médio, então ele vai estar bem centralizado. E aqui a carga 2. Então a carga 3 vai estar no ponto médio entre Q1 e Q2. Colocado no ponto médio entre as duas cargas. Ele não disse aqui qual vai ser, eu vou chamar de X aqui e X, né? Se é a mesma distância, então vai ser X e X aqui. Então, ele quer a força resultante. Eu vou ter a força resultante de uma terceira carga colocada no ponto médio entre as duas cargas. Então, o módulo dessa força resultante. Então, eu tenho a força resultante aqui, a força 1 que vai ser 1,3, né? Que é daqui para aqui, eu vou encontrar a força 1,3, né? Daqui até aqui eu vou encontrar a força 3,2, né? 3,2. A força resultante, no caso, força resultante vai ser o somatório da força 1,3, né? Mais a força 3,2. Esse é a força resultante delas duas, né? Então, nós vamos ter... Vou calcular a força 1,3 aqui. Vai ser a constante vezes a carga 1 vezes carga 2 em módulo, né? Ou carga 3, que é 1 e 3, carga 1 e carga 3, dividido por distância 1,3, que é essa distância 1,3 aqui é o valor de x, né? E aqui a distância 3,2, né? Ou 2,3, distância 3,2 ou 2,3, que também vai ser o valor de x. Então, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, a constante é 9 vezes 10 a 9 vezes a carga 1. A carga 1 vai ser... O valor da carga 1 que foi dado... Elas são cargas iguais, então vai ser
2 vezes 10 a menos 6, a carga 3 que ele deu aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 8, né, Coulomb. 3 vezes 10 a menos 8, Coulomb. Isso aqui dividido pela distância ao quadrado, que é x ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 9 vai dar 54. Então, tem 54 vezes 10 a 9. Aqui, como nessa carga 1 aqui é menos 6, né? Com menos 8, vai dar 10 a menos 14. Dividido por quem? Ó, por x ao quadrado. Então, eu vou ter 54, 14 tira 9, vai ficar 10 a menos 5. 10 a menos 5, x ao quadrado. Na realidade ele tem a distância. A distância aqui é de 1 metro, né? 1 metro e 1 metro. Então aqui é 1, porque são 2 metros daqui até aqui, né? Se eu vou considerar a questão anterior, então é 2 metros. Então a distância 1 é 1 metro, com mais 1 metro, 2 metros. Então aqui vai ser 1 metro. Então 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 54 vezes 10 a menos 5. Então esse é o valor da primeira. Como ela é de repulsão, então eu vou somar uma menos o valor da outra, né? Na outra eu vou pegar a mesma coisa, F32. Então nós vamos ter a constante vezes a carga 2 vezes a carga 3, né? Que vai ser igual a dividido pela distância ao quadrado. A distância 3,2 aqui, ou 2,3, tanto faz. Então a constante é 9 vezes 10 a 9 vezes a carga 2, que vai ser 2 vezes 10 a menos 6, né? 2 vezes 10 a menos 6, a carga 3, que vai ser 3 vezes 10 a menos 8. Isso a distância aqui vai ser 1 ao quadrado, que é 1 metro, né? Então nós vamos ter... Aqui vai dar a mesma coisa. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 9 dá 54. Vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 12. Dividido por 1 ao quadrado é 1. Então, se eu pegar 54 vezes 10 a 12 tira 9, vai ficar 3, né? Vai ficar, 5, aliás. Aqui é 14, né? Eu vou pegar 6 com 8 dá 14, aliás. Então, vai ficar 5. Então, 14 tira 9 fica menos 5. Isso também em Newton. A força resultante aqui, como elas são opostas, né? Por o problema, elas são opostas. Então, eu posso dizer que a força resultante vai ser F12, né? Mais, né? Ou mais o inverso da outra, né? Mais F2, bota menos F32, né? F32 ou F23, porque elas são opostas, elas são de repulsão, né? Essas duas forças aqui são de repulsão. Foi colocada uma outra terceira força aqui também, que ela de 3 vezes 10 também é positiva. Então, se ela for de repulsão, vai dar 0, né? Eu vou pegar 54 vezes 10 a menos 5, menos 54 vezes 10 a menos 5. Nesse caso aqui vai dar 0 newton. Essa é a força de interação entre essa terceira carga aí, né? Se ela tivesse dito que essa força que ela vai estar no meio, né, entre as duas aí, colocada no ponto médio, se ela pedisse, como ela quer, para calcular a força resultante, então a força resultante aí vai ser 0 newton, né? Se eu fosse para calcular a força 1,3 e a força 2,3, seria o mesmo valor, 54 vezes 10 a menos 5. Então, uma menos a outra vai dar 0. Na quinta questão diz assim: a que distância devem ser colocadas duas cargas iguais a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb? Eu tenho duas cargas, né? No vácuo, a constante é a do vácuo, para que a força de repulsão entre elas sejam de 0,1 newton. Então, ela diz aqui, ó, ele pede a que distância, né? Ele quer a distância, que eu não sei quanto é. As cargas 1 é igual a carga 1 é igual a carga 2, que é
1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor de cada uma das cargas. Se a constante está no vácuo, então a constante é do vácuo, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a força que ele definiu aí vai ser de 0,1 newton. Essas são as informações dadas no problema. E aí nós vamos utilizar a fórmula aqui, ó, da força elétrica, né, a lei de Coulomb, que vai ser a constante vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Como eu quero é a distância, eu vou inverter o F com o D aqui. Então aqui vai ficar D ao quadrado, né, e o F vem aqui para baixo, vai ficar assim, ó, K vezes carga 1 vezes carga 2, né, porque eles são diretamente proporcional. Então esse valor aqui é inverso proporcional ao outro, né? Mas aí nós vamos ter, tá em forma de potência, ele passa em forma de radical, né? Radiciação, vai ficar assim, a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela força. Então, porque aqui é um 2, ele passa como raiz. Então, a distância vai ser igual. A constante é dentro da raiz, né? 9 vezes 10 a 9. A carga 1 é 1 vezes 10 a menos 6 em módulo, 1 vezes 10 a menos 6. A carga 2, 1 vezes 10 a menos 6, também dentro da raiz em módulo. E a força é 0,1 aqui, ó, 0,1. Esse é o valor da força. Bom, aí eu vou pegar 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 9 é 9. Como esse 1 vezes 1 é 1 e 1 está em módulo, ele vai ser sempre positivo. Então, 1 vezes 9 é 9. Então, eu vou ter, tirando já do módulo, vai ficar assim. Em cima, 9 vezes 10A. 9 vezes 10A. Menos 6 com menos 6 dá menos 12, né? E aqui 0,1 eu posso colocar assim, 1 vezes 10 a menos 1. Esse número aqui, ó, posso colocar dessa maneira. Como ele vem uma casa para aqui, então 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1. Então eu vou pegar 9 dividido por 1 vai dar 9, né? Eu tenho 9, raiz quadrada de 9 vezes, tá menos 1 passa mais 1, então vai ficar 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 1, né? Tá menos 1, ele passa mais 1. Então, 1 com mais 9 dá 10, 10 tira 12, fica 2 negativo, 12 tira 10, fica 2 negativo. Então, D vai ser igual, a distância vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 2. Ou seja, mais 1 com mais 9 dá mais 10. 10 tira 12, fica 2 negativo. Isso aqui eu vou colocar ele dentro de um parêntese, assim, ó. 9 vezes 10 elevado a 1, a menos 1, aliás, né? Ó, a menos 1 elevado a 2, porque 2 vezes 1 é 2, menos por mais é menos. Aí aqui, agora eu resolvo. A raiz quadrada de 9 é 3, né? Aqui eu cancelo o expoente, o índice do radical com o expoente do radicante, fica 10 a menos 1. Isso daqui dado em metros, né? Ó, dado em metros. Ou como aqui é menos 1, pode ser assim, ó, 0,3 metros, né? 0,3 metros. Se eu quiser transformar isso aqui para centímetro, eu posso pegar, fazer assim, 3 vezes 10 a menos 1, transformando de metro para centímetro, 10 a 2. Então, vai ficar assim, D vai ser igual a 3 vezes 2 tira 1 fica 1, né? Então, distância vai ser igual aqui 3, aqui é como se fosse assim, ó, 3,010 a 1, né? Aí ele vem uma casa para aqui, vai ficar D vai ser igual a 30 centímetros. Essa é o valor da distância aí. Então, terminamos a correção da atividade de eletrostática, né, de força elétrica. Até a próxima aula.